E você, Christian, o que que você acha, e Lu, o que que vocês acham em termos de consequência de médio e longo prazo desse judiciarismo de coalizão? Eu acho que o Ricardo fez um desenho bastante interessante aqui das consequências que podem acontecer, porque assim, quem está lendo esse movimento não fica alheio ao fato de que sim, de que pareceu coordenado, né? Ó, Lira, Pacheco, a gente vai liberar, vocês deixam meu pacote econômico andar, meu pacote de corte de gastos e tal. No médio prazo, politicamente, o que isso pode representar? Eu acho que existem duas tendências, tá? Pode ser uma no curto, outra no longo. A gente sabe, às vezes, que muitas soluções que são alvitradas para durarem pouco tempo, para serem uma coisa circunstancial, às vezes elas se perenizam, né? O que está acontecendo é o seguinte, você precisa ter a articulação do governo no Supremo, porque o Supremo virou um alto Senado, ele virou isso. Né? Você reconhece isso, não tem como você botar o gênio de volta na lâmpada de novo. Tá? Então, o Lula pragmaticamente reconhece isso. O Flávio Dino foi para lá, ele tinha categoria para isso, ele é magistrado. O perfil dele não é muito diferente do perfil do Gilmar, só que ele é sorridente, ele é mais simpático. Agora, o que acontece? Isso pode estar sendo feito lá naquele momento e depois o próximo governo vai operar com outro sujeito. Porque o Temer operava com o Gilmar Mendes. Uhum. Tá? E o Gilmar até opera com muita gente. Entendeu? Opera com muita gente. Tá? Então assim, mudou o governo, às vezes mudam os operadores, às vezes são os mesmos, porque também tem um pouco de centro, esquerda e direita no Supremo Tribunal Federal. Né? O problema é o seguinte, a tendência do sistema político brasileiro é nunca fazer reforma do desenho institucional fora de época de constituinte. Né? Constituinte é sempre um momento que se segue aquele de ruptura institucional, um momento grave, um momento complicado. Né? É claro que é um momento alegre quando está saindo de uma ditadura, mas é um momento muito triste, às vezes, quando você está instaurando uma ditadura, você tem uma constituinte fake, como foi a de 66 ou de 67. Tá? Mas, enfim, se a gente está no regime democrático hoje, ninguém sem consciência e com responsabilidade vai querer uma constituinte agora, porque a Constituição não admite uma constituinte. Uhum. Ela só se autorreforma por emenda. A existência de uma constituinte implicaria uma ruptura institucional, tá? De alguma maneira. Então, o que acontece? A gente pode... O Brasil, então, o que você tem sempre, quando aparece uma força nova no sistema político, para além daquelas que já existem no establishment, é tentar uma fórmula de acomodação para todo mundo ir ganhando, entendeu? Então, por exemplo, você tinha o executivo e tinha o legislativo, o judiciário foi aparecendo, todo mundo foi achando muito bom, lá na década de 1990, na década de 2000, aquilo foi se acomodando, foram chegando, queremos espaço também. Isso explica até, de um certo ponto de vista, por que as Forças Armadas foram ficando zangadas com a Nova República. Uhum. Porque elas foram se sentindo postas de fora desse grande jogo em que todo mundo ganha. Em termos de poder, elas foram sendo meio colocadas de lado. Elas descobriram que elas não são um dos três poderes. Mas isso foi ficando claro, sobretudo no governo... Né? Elas tomaram na cabeça do governo Fernando Henrique, muito mais do que no tempo do governo Lula. Depois veio o governo Dilma, e você entende por que tem uma aliança ali, Temer, com os militares e, sobretudo, o general da época, o Vilas Boas Correia. Tá? Então, o que acontece? A tendência do sistema é acomodar. Então, por exemplo, para o Centrão, que eu fico falando do Centrão porque o Centrão é a média, digamos, ideológico, hegemônica no parlamento brasileiro hoje. Eles são de direita, mas não são golpistas, eles são de centro-direita, parte deles compõe com o Lula, outra parte não compõe. Tá? Então, eles são a mediana ali, mais ou menos. Uhum. Então, para eles é o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal ou o Judiciário não avançarem em cima das prerrogativas do Congresso, arrumaram um modus vivendi para ele. Se o Executivo também não quiser tutelar o Centrão e fazê-lo perder demais com essas mudanças no orçamento secreto, para ele está tudo bem. Porque a tendência ao Supremo Tribunal Federal, repito, é virar um alto Senado. As nomeações para o Supremo Tribunal Federal tendem a ser, nessa chave, muito diferentes das nomeações que foram feitas, por exemplo, dos governos Fernando Henrique e Lula. Cuja maioria... Gente, você nomeava professor de Direito Constitucional de faculdade. Barroso, Fux, o Fachin.
Isso é tudo professor, eles não tinham vínculo político forte, eles não eram políticos. Agora, a tendência, me parece, para frente, é você nomear pessoas que sejam políticos, ou que tenham vocação política. Eu acho que o perfil de nomeação para o Supremo Tribunal Federal vai se aproximar um pouco com o perfil de nomeação para o Tribunal de Contas. Tá? Você vai nomear políticos porque, assim, os senadores e deputados são políticos, os ministros do Supremo Tribunal Federal também vão ter um perfil político. Que é exatamente o caso do Dino, né? E tem um ponto central que a gente não fala. O Supremo Tribunal é tribunal penal da classe política inteira. E metade do poder que eles têm está em ficar engavetando, em ficar botando processo para andar, botando processo para andar devagarinho, entendeu? E você vai segurando os políticos ali. Então, se o Supremo passa, por exemplo, a tomar medidas, como, por exemplo, essa que foi tomada pelo ministro Zanin, na semana passada, a respeito do crucifixo nas repartições públicas, você viu que liberou, deixou... manteve tudo como estava. Exatamente. Então, o que acontece? Quer dizer, isso foi uma sinalização, porque você não precisava ter julgado aquilo ali. Por que você botou aquele julgamento no meio do processo, no meio daquela confusão do noticiário dos golpistas? Para sinalizar que o Supremo, o ativismo judiciário, o aborto, isso não está muito na pauta. E que não vai ter, o Supremo não vai instaurar o Estado ateu. Então, por um lado, você avança no julgamento do golpismo, no outro lado, você tenta criar um arranjo ali com o Congresso e no orçamento secreto, por outro, você sinaliza que você não vai ser avançado do ponto de vista progressista dos costumes, aí você não levanta a extrema-direita, entendeu? O Supremo está jogando esse jogo no momento. A maioria do Supremo está tentando jogar um jogo de acomodação. Tá? Agora, o ponto, aí eu chego, enfim, no último ponto, coitados de vocês, é o seguinte: você tem 1/4 do eleitorado brasileiro que é antissistema. E, digamos assim, a existência de uma espécie de alto-senado que não é eleito tende a provocar nesse eleitorado uma sensação de despossessão democrática. Ou seja, a política não obedece à vontade do povo porque quem, no fim das contas, dá as cartas não é eleito, é vitalício, foi nomeado, vai ficar ali para frente. É assim que esse 1/4 do eleitorado, 1/3 do eleitorado, percebe o Supremo Tribunal Federal. Então, um Supremo Tribunal Federal percebido como um agente mais político do que jurídico tende a ficar alimentando esse elemento antissistema numa época em que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as cortes constitucionais vêm sendo atacadas como não legítimas, sobretudo pelo populismo reacionário e pelo populismo libertariano, entendeu? É claro que nós somos muito mais espertos, o Supremo brasileiro é muito mais esperto, por exemplo, do que o Supremo mexicano. O Supremo mexicano, com um governo de esquerda que era muito popular, que era um populismo lá socialista, meu Deus, ele foi destroçado. Agora, todos os juízes do Supremo Tribunal ou da Justiça Federal Mexicana, eles terão que ser eleitos e, evidentemente, quem vai elegê-los na prática será o governo. Então, essa autonomia do Poder Judiciário foi para o beleléu. Porque raciocina comigo, Luiz, o problema central. O problema central é assim: o judiciário não manda nada. Tem golpe? O judiciário, sim, senhor. Porque os golpes não eram contra o judiciário, os golpes eram contra o legislativo ou contra o presidente do dia. Eles só reconheciam, sim, senhor, amém, sim, senhor, amém. Agora, a partir do momento em que, da década de 90 para cá, em vários lugares, você começa a dizer que existe a Corte Constitucional, e a Corte Constitucional existe... Não vou entrar aqui nas teorias pelas quais as cortes constitucionais seriam as guardiãs da democracia. Tem várias teorias assim. Tá? Mas o fato é que esse tempo passou e tem muita gente contra essa ideia. Você começa a dizer assim, não, elas têm um poder político forte, elas têm que ter, porque elas têm que defender a Constituição contra os próprios políticos. Quer dizer, são políticos togados que defendem a Constituição contra os políticos comuns. Se você apaga a distinção totalmente entre política e direito, você pode ter um presidente populista que vai dizer, então tá certo, já que eles são políticos, então eles vão ter que se submeter à eleição também. Ou seja, você admite, né, aquele pressuposto de que eles têm uma ação política, mas aí você diz, então vocês não podem ter mais autonomia, então vocês têm que se submeter aos controles de todo e qualquer político.
E aí a distinção entre política e direito, ou técnica, ou a autonomia do direito vai para o beleléu, entendeu? Esse é um risco que a gente tem no longo prazo, se o cenário não mudar, tá? Quer dizer, então, assim, para sintetizar, eu acho que é isso. A tendência é o Supremo se acomodar dentro do sistema todo, entrar no sistema, no jogo político, nesse presidencialismo de coalizão, que antes era só o executivo e o legislativo, como se fosse o Alto Senado que eu estava falando. O problema é esse que eu falei, é porque a Câmara e Senado e Executivo são eleitos, o Supremo Tribunal não é, e aí eu não sei quais são os efeitos de longo prazo, os efeitos podem ser de alimentar uma corrosão, entendeu? Não uma corrosão dentro do próprio sistema, mas do lado de fora, desse pessoal que vota Bolsonaro e queria golpe, desse pessoal que pode, mesmo eleitorado que votou agora em São Paulo no Pablo Marçal, isso é o risco que a gente realmente corre. Isso no longo prazo, né? No curto prazo, qual você acha que deve ser o efeito dessa medida anunciada hoje, Christian? Porque a minha impressão é que o governo Lula está olhando para a próxima eleição, né? Então, ele tem aí 2 anos para conseguir passar o que ele precisa passar no Congresso, então ele vai precisar dessa negociação, dessa jogada ensaiada, como você disse, com o STF para liberar essas emendas, mas está colocando aí, através do STF, né, mas com essa dobradinha, mecanismos de transparência, porque quando essas emendas foram anunciadas, isso pegou muito mal, de uma maneira que talvez para o eleitorado tenha ficado difícil de mensurar, porque é muito difícil você individualizar culpas no Congresso, né? Então, essas coisas sempre passam e não é culpa de ninguém, e aí, de repente, as mesmas pessoas estão lá de novo, mesmo depois de medidas que pegam muito mal, de atitudes que pegam muito mal para a opinião pública. Então, o que pode acontecer eleitoralmente a partir desse cenário que está desenhado agora? Eu acho que o efeito eleitoral ele não é imediato. Na verdade, se a gente for mensurar qual seria o propósito eleitoral do governo Lula, por exemplo, nisso, é ele conseguir dispor de mais ou de mais recursos que foram surrupiados aí desde que o governo Bolsonaro terceirizou a administração do orçamento para o Centrão, né? E aí você consegue ter, por exemplo, mais investimentos ou direcionar, por exemplo, as emendas que estão nas mãos do Congresso para os programas de política pública previstos pelo governo Lula. Porque o raciocínio do Lula é o seguinte: quanto mais eu investir e tiver retorno, a economia melhorar, mais chance eu tenho de vencer. O problema é que hoje, como parte do orçamento a administração desse orçamento passou para o Congresso, ele não tem, ele está dispondo de menos recursos, entendeu? Para que possam ser investidos e ter um retorno eleitoral. Então, assim, esse assunto tem muitas camadas, entendeu? Tem a camada se a transparência é ou não devida, se é republicano ou se não é, tem a camada da relação política e depois tem a camada do retorno, que é a finalidade última do governo, na verdade, que é tentar dispor de mais recursos para poder causar melhor impacto econômico e, com isso, na eleição, ter um melhor impacto eleitoral. O raciocínio que o governo faz é esse, né? A gente pode dizer que, se a gente centrar só nesse tema do orçamento secreto, que isso é uma coisa muito boa, porque realmente você não pode viver inconstitucionalmente com essas rubricas todas sem responsabilização. Isso é coisa de monarquia absoluta, que você pode cometer. Tem atos públicos que não são transparentes, né? Coisa de ditadura, ou que você pode cometer corrupção, você não sabe quem foi, porque você é protegido, porque você tem um segredo de Estado. Vira um segredo de Estado, que isso não é coisa de democracia. Democracia é o princípio da transparência, né? Agora, só para terminar, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho curiosa, que é uma coisa que dá o que pensar, que é o seguinte: o enfraquecimento da presidência da República, bem ou mal, ele surte um efeito positivo e um negativo. O efeito positivo é que o Congresso fica mais forte, o governo fica mais fraco e é mais difícil, por exemplo, tomar medidas autoritárias, se o governo for de direita, por exemplo. Ou se fosse um governo de esquerda. Bom, tem a mesma possibilidade de um governo de esquerda, hoje o Carlos já falou, né? E ele tem razão, o Lula foi eleito, mas quem ganhou hegemonicamente, a ideologia que ganhou é a direita, e nós estamos num ciclo de direita, né? Mas assim, então, se o Bolsonaro fosse eleito, ele já não foi, ou um outro representante desse tipo
de ideologia golpista, é muito mais difícil para o sujeito conseguir tomar medidas autoritárias, entendeu? Assim como é mais difícil ele adotar medidas mais progressistas, é também mais difícil tomar medidas autoritárias. Está entendendo o que eu quero dizer? Então isso para um momento em que a democracia periclita, até que é um negócio positivo. Porque você cria um sistema inercial de preservação das instituições. Você não consegue ir muito para frente, mas você também não consegue ir muito para trás. Aí a ironia que tem é a seguinte: se o Lula recuperar a primazia da presidência da República na formulação de políticas públicas e todos os recursos e tal, ele se fortalece. Isso nas mãos de um Lula pode ser inofensivo. Mas isso nas mãos de um Bolsonaro, um 01, 02, 03, algum zero desses aí, volta a ser perigoso. Essa que é a ironia. Uhum. Entendeu? Então, a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, porque isso pode ser bom para determinados governos que são comprometidos com a democracia, mas pode ser muito mal para um governo que tenha intenções golpistas.